Ele recusou ficar com ela na hora H, ouve só. E eu que fui ficar com o cara e bem na hora H da furunfação, ele não quis. E eu vou te contar o motivo. E você vai falar assim, mentira. Gente, gente, eu já vi vários motivos pra homem não querer ficar com uma mulher bem naquela hora, sabe? Mas o motivo pelo qual ele me dispensou, eu não aceito. Ó, nossa senhora. Ó, vou te contar, presta atenção. Eu já conheço esse rapaz há um bom tempo. Nós moramos aqui na mesma cidade, eu conheço a família dele, ele conhece a minha família. A gente já se conhece há muito tempo, desde pequenos. Nós até estudamos na mesma escola, pra você ter noção. Também que só tem uma. E aí, o que que acontece? A gente foi convivendo, convivendo, e depois de um certo tempo de eu estando sozinha, ele resolveu me mandar uma mensagem, dizendo que estava reparando em mim, que ultimamente estava andando, né, muito bonita, que eu estava mudada, e que ele estava gostando muito do que ele estava vendo, né, da nova mulher que eu me tornei e coisa e tal. E aí, gente, começou a rolar um clima, né? No início, eu achei assim que ele tava dando em cima de mim, que tal, mas realmente era o que ele queria. E aí, ele começou a dizer que eu estava muito bonita e que ele queria, né, poder sair comigo pra gente comer alguma coisa. E eu acho que ele queria comer outra coisa mesmo, sabe? Quer dizer, né? Mas aí eu falava com ele que eu tinha vergonha, que tinha muito tempo que eu tinha me separado. Então, assim, eu ainda não sabia como que eu ia fazer pra sair com ele, coisa e tal, porque eu tinha muita vergonha. E ele falando comigo que não tinha problema e coisa e tal. E aí, nós começamos a conversar muito, né, pelo aplicativo lá, Verdinho. E aí, conversa vai, conversa vem, nós começamos a ter aqueles assuntos mais picantes. Pois é. E aí, teve um dia que eu saí na rua, tava lá na praça, e ele foi e sentou do meu lado. Gente, eu quase morri de tanta vergonha, você não tem noção. Na hora que ele sentou perto de mim, eu achei que tava todo mundo olhando, que todo mundo ia desconfiar. E ele falou assim, calma, ninguém vai falar nada, nós somos dois adultos, você é solteiro, eu sou solteiro, não tem problema a gente ficar conversando. E eu fiquei morrendo de vergonha, os dois minha cara ficou quente, assim, de tanta vergonha. E só que ele me tratou super bem, com muito respeito. E ele disse que queria marcar da gente sair, pra gente poder, né, ter um momento mais íntimo, conversar melhor. E eu falei pra ele que eu ia pensar. E aí, assim que eu cheguei em casa, ele foi e me mandou mensagem. Ai, gente, ele falou assim que quando ele chegou perto de mim, ele ficou muito feliz e de poder chegar perto de mim, sentir o meu cheiro, que eu tava muito cheirosa. E eu sou muito cheirosa mesmo, né? Graças a Deus. E aí ele falou que eu tava muito bonita e não sei o que você quer lá. Ai, meu coração começou. Sabe quando você se apaixona de novo? Pois é, eu tive essa sensação. E aí ele foi e começou a ter um assunto assim mais picante. E aí, ele começou a falar que na hora que ele ficou sentado ali do meu lado, que ele começou a sentir umas coisas assim diferentes, algumas coisas assim, começou a dar sinal de vida, sabe? Por causa do meu cheiro, ele só de encostar em mim. Então ele queria poder ir além, né? E pelo menos me beijar, me tocar e coisa e tal. E aí, gente, já comecei, né? Daqueles, entendeu? O fogaréu que habita dentro de mim começou a se acender. E aí, ele pegou e me pediu uma foto, gente. Falei com ele que eu não ia mandar foto, porque aqui na minha cidade, né, ele sabe que várias fotos de várias mulheres já tinham sido espalhadas, que sempre o povo espalha nudes, que eu não ia fazer. Aí ele falando que ele era diferente, que ele era diferente, eu falei assim, mas não vou mandar. Manda você. Aí ele disse assim pra mim, não, se você não manda, eu também não vou mandar. Aí eu falei assim, então tá bom, gente, que se eu não mandei e ele não queria mandar, eu tinha que respeitar, né? Porque eu achei que ele queria que eu mandasse. Aí, tipo assim, ficou fazendo charminho. Uhum. Só que aí a gente começou a conversar sobre, sabe, assim, os atos libidinosos, daquelas coisas que a gente ia querer fazer um com o outro, dos atos carnais, dos atos faz. Pois é. E aí eu falei com ele que eu gostava assim, assado. Porque assim, quando a gente tá nos nossos momentos tesonais, a gente fica assim, safadinha. A gente começa a falar coisas que não precisa falar. Fala com você nunca. Quem nunca? E aí eu comecei a falar com ele, umas safadezas, assim, vamos fazer assim, assado. E ele também. E aí ele disse assim pra mim, eu tenho uma coisa que eu gosto muito. Aí eu falei assim, o quê? Ele disse assim, olha, eu gosto da Cheryl, assim, com um pouquinho assim, peludinha. Aí eu disse assim, ai, credo. Ele falou assim, ela é muito mais bonita assim. Aí eu disse assim, ah, tá, mas não, ela limpinha é muito mais bonita. Não, mulher tem que ser o natural. E ele começou a falar disso, mas tudo bem. Aí eu falei com ele que tudo bem, então vamos lá, eu vou pensar no seu caso, né? Já que você gosta assim. Só que aí, gente, nós marcamos depois daquele dia, porque eu já não tava mais aguentando. Eu já tava quase subindo a parede, falando pra ele me chamar de largatixa, que eu já não tava aguentando de vontade. Tava até, entendeu, assim, ó, pitando. Aí eu marquei. E aí, gente, ele me levou pra jantar, nós fomos num restaurante. E aí nós comemos e coisa e tal. E conversa vai, conversa vem. Ele foi super carinhoso. E aí ele me levou pra casinha. Tá, gente? A gente foi pra casinha. Só que quando a gente chegou na casinha, a gente começou assim naquela pegada. Mas o homem tinha uma pegada, mas tinha uma pegada que, pelo amor de Deus, que trem bom. Posso nem lembrar. Mas aquela pegada dele. E parecia que ele queria me desentupir. Queria, sabe, uma mão forte que passava assim, que apertava. Era uma mão maravilhosa e que não sei o quê. E aí vai, tira a peça de cima, tira a segunda peça. E aí ele começa a olhar assim, sabe? Fazer igual o menino quando tá chorando. Mamãe, eu quero mamar. Aí, sabe, foi mamando e não sei o que coisa e tal. E aí, gente, ele foi e jogou o miei. Assim, ó.
todo feroz, fez assim, igual... Que eu não sentia, assim, sabe? Ai, Deus. E aí ele já foi e puxou, assim, ó, entendeu? A calça, puxou, assim. Pra quê, gente? Pra quê, gente? Que eu tinha daquela cabeça daquele homem? Não entendo. Aí ele puxou assim e já foi, né? E eu falei assim, agora ele vai de boca cantar no meu microfone, porque ele gosta de cantar, né? Todo mundo gosta de cantar. Na minha cabeça, todo mundo gosta de cantar no microfone. Você gosta de cantar no microfone, você que é homem, não é? Então, pois é. Aí o que eu pensei? Ele vai cantar no meu microfone, né? Aí ele tirou, sabe, a lã? A lã, já ria? Então, pois é, ele tirou, sabe, as carçolas? Tirou, na que ele tirou a carçola, assim, que ele olhou. Ai, gente, ele desistiu de ficar comigo. Ele só me deixou naquele estado. Eu vou contar pra você o motivo. Gente, eu tava lá, sabe assim, em tempo de comer aquele homem vivo, sabe assim, com aquela fome, com aquela sede, com aquele gás que já tinha tanto tempo. E ele tinha uma pegada boa, umas mãos firmes, sabe assim. Ele era aquele tipo de homem macho, sabe assim, ele trabalhava na roça, então ele era assim, meio que grosso, até no jeito de falar, mas ele era muito carinhoso, ele era muito prestativo, né, e assim, pelas nossas conversas lá nos atos, sabe, já me deixou assim, toda na saliênciazinha, e eu imaginava que ia chegar lá e ia ser tipo devorada. E, gente, foi. Ó, deixa eu contar pra vocês. Foi aquela pegada e não sei o que, tira daqui, tira dali, e a mão vai lá, a mão vem cá e passa e coisa e tal. Aí ele tirou a minha e coisa. Aí eu tirei, né, gente, a dele também assim. E na hora que eu vi aquela barriguinha, ai, gente, pensa naquela barriguinha assim. Aí, ó, até arrepio. Ai, ó, a boca chega a salivar. Aí eu fiquei olhando aquilo e também, né, fazendo os movimentos parecidos que eu falava em braille e tinha que ser no tato, sentir. Aí ele virou, né, e me jogou, como eu disse pra vocês, assim, e tirou as partes de baixo, só tirando, gente, as partes de baixo, tirou assim. Aí na hora que ele tirou a primeira peça, beleza, na hora que ele tirou a segunda, que ele olhou pra Cheryls, que ele disse, mas o que você fez com a sua Cheryline? E eu disse assim, eu não fiz nada. Ele virou e falou assim, você fez sim, eu te falei que você não podia tirar os pelos, que tinha que ser assim, cabeludinho, eu gosto dos cabelos compridos. E eu falei assim, não, você disse que era uma vontade, mas você não falou que isso era uma exigência, que tinha que ser assim. Ele falou assim, pelo amor de Deus, esse trem assim, lisinho, isso é muito feio. Além de parecer de criança. Gente, ele falou, um trem desse tamanho assim, ó, uma chaproca de uma Cheryl. Ele tem coragem de falar que aquilo parecia de criança, pelo amor de Deus. Eu nunca vi, parecia uma sapo-boi. Existe sapo-boi, mas era uma sapa, um capô de fusca deste tamanho. O homem falava que aquilo parecia um trem de criança porque tava lisinho, assim, igual a minha testa. Tava assim, ó, entendeu? Brilhando. Tava brilhando, porque eu até lubrifiquei. E o homem não teve coragem. E aí ele começou a brigar comigo, porque ele tinha me dito que não era pra eu poder tirar todos os, né, as pelugens, os pelos. Aí ele começou a falar comigo, não, eu já falei com você, eu não gosto disso assim, eu te expliquei aquele dia na nossa conversa, eu deixei bem claro que desse jeito eu não faço, desse jeito eu não gosto, eu tenho até nojo. Aí eu falei assim, mas por quê? Tá limpinha, tá cheirosa, olha aqui. Ele falou assim, não importa, eu não gosto assim, é feia. A mulher tem que ser no natural, olha aqui. Aí ele tirou os box, tirou os box dele assim. Aí ele mostrou, a gente tem que fazer assim, ó, só parar com a tesoura. Aí na hora que eu olhei, assim, eu já tava toda constrangida, né, gente? Mas contar só cata. Eu tava toda constrangida, assim, na hora que eu olhei, assim, que eu olhei, miei, para aquela visão, cabeludas, gente, até que assim, tava usável, eu não me importaria, porque realmente, sabe, assim, tava tudo aparadinho, não tinha, mas assim, eu gosto lisinho, é minha preferência, mas como tava aparadinho, tava bonitinho, não tinha problema. Eu falei com ele assim, mas... Então, eu não me importo, assim, eu já prefiro lisinho, mas não me importa, então você também não tinha que se importar. Ele falou assim, não, Deus me livre, eu não tenho coragem de colocar a mão, imagina a boca. Não, jamais, sabe? Mulher tem que ter o senso, as coisas têm que ser normais, as coisas têm que ser naturais. Eu falei pra você que eu não gostava assim, eu não gosto assim, e eu não vou ficar com você assim, você me perdoa, sabe? Mas isso é uma coisa que eu trago comigo, de nunca aceitar ficar com uma mulher, sabe? Que não tem os cabelos compridos. Mulher tem que ter os cabelos das Cheryls compridos, entendeu? A Cheryline, ela tem que ter o charme dela. Aí eu, gente, na hora, eu falei, você quer saber então? Então tá bom, eu vou caçar outro que gosta da Cheryl careca, porque eu não vou deixar ficar careca, só ficar cabeluda, só porque você quer não, porque eu gosto dela careca. Ai, me dá licença aqui, pelo amor de Deus, você enrolou esse tanto de tempo pra poder falar comigo, e você ficou fazendo esse joguinho todo pra quê? Pra chegar aqui e fazer isso? Eu tô achando que você é uma broxa. Ai, gente, aí eu comecei, né, porque... comecei. Você quer saber? Agora eu que não quero nunca mais saber de você, homem frouxo, isso pra mim... Ai, gente, eu fui falando. Ai, desculpa, gente, mas vem cá. Vai falar da minha Cheryl só porque tava assim, lisinha? Não aceito. Gente, já fui humilhada demais, dá conta. Já fui. Hoje em dia, homem não nos humilha mais, não. Nem.
E aí eu fui, falei com ele, vambora, 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 que eu tava no carro dele, tinha que eu ir embora sozinha, né, que eu não tô doida. Nós descemos, ele me deixou na porta da minha casa e eu falei pra ele que nunca mais queria saber dele. No outro dia, ele me mandou mensagem pedindo desculpa, falando que ele não precisava ter falado daquele jeito, agido daquele jeito, mas é o que ele sente, é o jeito que ele gosta. Ele nunca ficou com uma mulher, assim, sabe, careca, carequinha, que ele não gosta, né, mais dela lisinha, mas que ele gostava muito de mim e que se eu aceitasse deixar os cabelos crescerem, ele me daria uma chance. Mas não vou mudar por causa de outra pessoa, não. Isso não, gente. Porque isso é minhas higienes. Isso é o jeito que eu gosto, eu não gosto que ninguém vê. Não. Se eu fizer errado de não aceitar, eu tô nem aí, mas não vou, não. Nem ficar cabeluda? Não, não nasci pra isso, não. Gente, que bizarro é cada tipo de situação. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa a arroba dela com de seguidores. Até o próximo vídeo. Tchau.